Imagine abrir a geladeira, pegar uma fruta aparentemente inofensiva e descobrir que, em certas situações, ela pode estar ligada ao aumento do risco de doenças graves, como o derrame. Soa surpreendente, não é? Afinal, desde pequenos aprendemos que frutas são sinônimo de saúde, energia e prevenção de problemas. E, de fato, a ciência já mostrou inúmeras vezes os benefícios de incluir frutas no nosso dia a dia. Elas fornecem fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes que protegem o corpo contra inflamações e fortalecem o sistema imunológico. Mas aqui vem o detalhe que pouca gente fala: nem tudo que é saudável em pequenas quantidades continua sendo saudável em excesso. Além disso, determinadas frutas podem interagir com medicamentos ou causar efeitos colaterais em pessoas com condições específicas de saúde. É aí que entra a importância deste vídeo. Hoje vamos explorar um tema que gera bastante curiosidade e até controvérsia. Quais frutas populares podem estar ligadas, em certos contextos, a um aumento do risco de derrame ou problemas cardiovasculares? Não se trata de demonizar alimentos, muito pelo contrário. O objetivo aqui é educar, trazer informações baseadas em estudos científicos e mostrar que o equilíbrio e o consumo consciente são as chaves para uma alimentação verdadeiramente saudável. Antes de seguirmos, é importante reforçar um ponto: este conteúdo tem caráter informativo e educativo. Ele não substitui orientação médica ou nutricional. Se você tem alguma condição de saúde ou dúvidas específicas, procure sempre um profissional qualificado. Agora, por que falar especificamente de derrame? O derrame, também chamado de acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. Ele ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro é interrompido, seja por um coágulo ou pela ruptura de um vaso sanguíneo. Fatores como pressão alta, colesterol elevado, diabetes, tabagismo e alimentação inadequada estão entre os principais responsáveis por aumentar esse risco. E é justamente na alimentação que entram as frutas. Do modo geral, elas são nossas aliadas, mas em alguns casos, quando consumidas em excesso ou em combinação com certas condições de saúde, podem contribuir para desequilíbrios no organismo. Por exemplo, níveis muito altos de potássio, açúcar ou gordura podem afetar diretamente a pressão arterial e a saúde dos vasos sanguíneos. E como o nosso corpo funciona como uma engrenagem delicada, qualquer desajuste pode abrir espaço para problemas maiores. Vamos pensar juntos: se uma pessoa tem hipertensão e toma medicamentos para controlar a pressão, mas ao mesmo tempo consome regularmente uma fruta que interfere no efeito desses remédios, ela pode estar, sem saber, se colocando em risco. Se alguém com diabetes acredita que todas as frutas são liberadas e passa a comer em excesso frutas ricas em açúcar, pode acabar prejudicando seu controle glicêmico e, indiretamente, aumentando o risco cardiovascular. O mais interessante é que essas situações geralmente passam despercebidas no dia a dia. Afinal, quem iria imaginar que algo tão simples quanto comer uma banana a mais ou beber um suco de toranja poderia trazer consequências inesperadas? É justamente essa percepção que queremos ajustar aqui. Entender que a alimentação saudável vai além de apenas incluir frutas, legumes e verduras no prato. Ela depende também de quantidade, variedade e contexto individual. Nos próximos blocos, vamos falar sobre frutas específicas que, de acordo com estudos científicos, podem estar relacionadas a riscos cardiovasculares quando consumidas de forma inadequada. Entre elas estão a toranja, a banana, a manga, as frutas secas, o abacate e o coco. Em cada caso, vamos destacar tanto os benefícios comprovados quanto os possíveis efeitos colaterais em excesso ou em situações particulares. Assim, você terá uma visão equilibrada e poderá tomar decisões mais conscientes para a sua saúde. Então fique comigo até o final, porque além de conhecer os detalhes sobre essas frutas, você também vai aprender dicas práticas de como equilibrar o consumo e proteger seu coração e seu cérebro. E já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal, porque aqui o nosso compromisso é trazer informações de qualidade, sem exageros e sem promessas milagrosas. Apenas ciência traduzida de forma simples para o seu dia a dia. Vamos começar com uma das frutas mais polêmicas
nesse assunto. A toranja, também conhecida como grapefruit, ela é cítrica, refrescante, rica em vitamina C e muito consumida em sucos, especialmente nos Estados Unidos e em países da Europa. Mas o que pouca gente sabe é que essa fruta tem um efeito único no organismo que pode transformar um remédio seguro em um verdadeiro risco. Isso acontece porque a toranja contém substâncias chamadas furanocumarinas, que interferem na ação de uma enzima do fígado chamada CYP3A4. Essa enzima é responsável por metabolizar muitos medicamentos, especialmente aqueles usados para pressão alta, colesterol e problemas cardíacos. Quando a toranja bloqueia essa enzima, o remédio deixa de ser quebrado normalmente e acaba circulando no sangue em concentrações muito maiores do que o esperado. Traduzindo para o dia a dia. Se uma pessoa toma um comprimido que deveria ter efeito suave e controlado, ao consumir toranja, pode sentir como se tivesse tomado 3 ou 4 comprimidos de uma vez. E isso pode causar queda brusca de pressão, arritmias e até aumentar o risco de derrame. Estudos já mostraram que essa interação pode acontecer com mais de 80 tipos de medicamentos diferentes, incluindo remédios para hipertensão, colesterol alto, ansiedade e até alguns antibióticos. É por isso que, em vários países, já existem alertas nos próprios bulários e nas embalagens de remédios, recomendando que pacientes evitem consumir toranja. Agora, é claro, para quem não usa esse tipo de medicamento, a toranja continua sendo uma fruta saudável, com seus benefícios antioxidantes e vitaminas. Mas a questão é que grande parte da população adulta consome algum remédio de uso contínuo. E como a maioria das pessoas nem imagina essa interação, o risco pode passar despercebido. Esse é um exemplo perfeito de como o contexto faz toda a diferença. A mesma fruta que para alguns é saudável, para outros pode se tornar perigosa. Por isso, sempre que você ouvir falar em toranja e estiver usando medicamentos, a recomendação mais segura é conversar com seu médico ou farmacêutico antes de incluir essa fruta no cardápio. Agora, vamos falar de uma fruta bem mais comum e popular no Brasil, a banana, presente em praticamente todas as casas. A banana é barata, acessível, nutritiva e cheia de benefícios. Rica em fibras, vitaminas e minerais. Ela é especialmente conhecida pelo seu teor de potássio, um nutriente essencial para o funcionamento dos músculos, do coração e do sistema nervoso. O potássio ajuda a regular a pressão arterial, combatendo os efeitos do sódio e protegendo o sistema cardiovascular. Não é à toa que nutricionistas frequentemente recomendam incluir banana na alimentação. Mas aqui entra a questão do excesso. Quando consumida em grandes quantidades, a banana pode levar a um acúmulo excessivo de potássio no sangue, uma condição chamada hipercalemia. E esse excesso de potássio pode afetar diretamente o coração, causando arritmias perigosas, palpitações e até aumentando o risco de parada cardíaca em casos extremos. Na maioria das pessoas saudáveis, os rins conseguem eliminar o excesso de potássio sem maiores problemas. Mas para quem tem insuficiência renal ou usa determinados medicamentos, como diuréticos poupadores de potássio e alguns anti-hipertensivos, a situação pode se complicar. Nesses casos, comer várias bananas por dia pode realmente representar um risco. Outro detalhe importante, a banana também é rica em carboidratos. Embora seja uma ótima fonte de energia para pessoas com diabetes ou resistência à insulina, o consumo exagerado pode contribuir para picos de glicose, o que a longo prazo afeta a saúde cardiovascular. Isso significa que você deve cortar a banana da sua vida. De forma alguma. Para a grande maioria das pessoas, comer 1 ou 2 bananas por dia é totalmente seguro e até recomendado. O problema aparece quando alguém consome 5, 6 ou mais bananas diariamente, sem considerar as condições individuais de saúde. É interessante notar que, em algumas dietas específicas para hipertensão, como a famosa dieta DASH, a banana é um dos alimentos recomendados justamente pelo seu efeito positivo no controle da pressão. Isso mostra novamente como a dose e o contexto são fundamentais. Então, quando falamos da banana em relação ao risco de derrame, não é porque a fruta em si seja perigosa, mas sim porque em excesso, associada a certas condições, ela pode se tornar um fator complicador. Tanto a toranja quanto a banana são exemplos de como frutas podem ser uma faca de 2 gumes. Elas oferecem inúmeros benefícios, mas em situações específicas ou em excesso, podem trazer riscos inesperados.
A toranja deve ser evitada por pessoas que usam certos medicamentos, pois pode multiplicar o efeito das doses e afetar a saúde cardiovascular. A banana, embora seja uma excelente aliada do coração, precisa ser consumida com moderação, em casos de problemas renais ou em dietas muito restritivas. No próximo bloco, vamos falar de duas outras frutas muito consumidas e adoradas: a manga, com seu sabor adocicado e tropical, e as frutas secas, que parecem inofensivas, mas podem esconder um perigo relacionado ao excesso de açúcar concentrado. Fique comigo, porque a cada fruta que analisamos, a gente percebe que a saúde está sempre no equilíbrio e que conhecimento é a melhor ferramenta para fazer escolhas mais conscientes. Poucas frutas são tão queridas quanto a manga. Seja no suco geladinho, na sobremesa ou consumida in natura, ela conquista pelo sabor marcante e pela versatilidade. Mas será que essa fruta tropical pode estar associada a riscos cardiovasculares? A resposta é: depende do consumo e da condição de cada pessoa. A manga é riquíssima em vitamina C, vitamina A e fibras, além de conter antioxidantes poderosos como a mangiferina, que já foi estudada por seus potenciais efeitos anti-inflamatórios. Do ponto de vista nutricional, na urra do vida, ela traz inúmeros benefícios, ajudando na imunidade, na digestão e até na saúde da pele e dos olhos. Mas existe um ponto de atenção: a manga também é uma fruta com alto índice glicêmico. Isso significa que, ao ser digerida, pode elevar rapidamente os níveis de glicose no sangue. Para a maioria das pessoas, isso não representa um problema grave, especialmente quando a fruta é consumida com moderação e dentro de uma alimentação equilibrada. Porém, para quem tem diabetes ou pré-diabetes, o consumo excessivo pode dificultar o controle glicêmico. E níveis descontrolados de glicose estão diretamente ligados ao aumento do risco cardiovascular, incluindo o risco de derrame. Além disso, como a manga é bastante doce, é fácil exagerar na quantidade. Um único fruto médio pode ter mais de 40 gramas de carboidratos, equivalente a várias colheres de açúcar. Se somarmos isso ao consumo de outras fontes de carboidrato durante o dia, o impacto pode ser significativo. Outro detalhe é que muitas pessoas consomem manga em forma de suco ou vitaminas, o que aumenta ainda mais a velocidade de absorção do açúcar, diferente da fruta inteira, que contém fibras que ajudam a retardar a digestão. O suco é rapidamente absorvido e pode gerar picos de glicemia. Então, a mensagem aqui não é para eliminar a manga da dieta, mas sim para consumi-la de forma consciente. Uma porção moderada pode trazer muitos benefícios, mas exagerar pode sobrecarregar o corpo e, a longo prazo, contribuir para riscos cardiovasculares. Agora vamos para um grupo de alimentos que costuma enganar muita gente: as frutas secas. Uva passa, tâmara, damasco seco, figo seco, todas elas parecem opções naturais e saudáveis. Afinal, são frutas, certo? O problema é que o processo de desidratação remove quase toda a água e concentra o açúcar natural em um volume muito menor. Para ter uma ideia, um punhado de uvas frescas pode ser equivalente a apenas algumas uvas passas. Mas em termos de açúcar, o valor é praticamente o mesmo. Isso significa que, ao comer frutas secas, você ingere uma grande quantidade de açúcar em poucas mordidas, sem nem perceber. Esse consumo elevado de açúcar concentrado pode impactar diretamente a saúde cardiovascular. O excesso de glicose no sangue aumenta a produção de triglicerídeos, favorece o ganho de peso, eleva a pressão arterial e prejudica os vasos sanguíneos. Tudo isso somado se traduz em um risco maior de doenças cardíacas e derrames. Outro ponto é que muitas frutas secas disponíveis no mercado ainda passam por processos industriais, recebendo adição de xarope de glicose ou conservantes como dióxido de enxofre. Isso não apenas aumenta ainda mais o teor calórico e de açúcar, mas também pode causar reações em pessoas sensíveis. É claro que as frutas secas também têm seu lado positivo, elas são fontes de fibras, ferro, potássio e antioxidantes. Por isso, em pequenas quantidades, podem fazer parte de uma dieta equilibrada. O problema está na porção. Como são pequenas e saborosas, é muito fácil exagerar, e um lanchinho saudável pode acabar se transformando em uma verdadeira bomba de açúcar. Um bom exemplo é a tâmara seca, muito usada como substituto do açúcar em receitas fitness. Embora seja uma alternativa mais natural, ainda é extremamente rica em glicose e frutose. Para pessoas que já têm resistência à insulina
ou risco cardiovascular elevado. Consumir tâmaras em excesso pode não ser a melhor escolha. É interessante observar que, em algumas culturas, as frutas secas fazem parte da alimentação diária, mas geralmente em pequenas quantidades, quase como tempero ou complemento, e não como prato principal. Esse é um detalhe importante. Quando consumidas em moderação, podem até trazer benefícios. O problema surge quando se tornam o lanche do dia a dia, em porções grandes e frequentes. Tanto a manga quanto as frutas secas mostram como a questão do açúcar natural das frutas não deve ser ignorada. A manga é nutritiva e cheia de antioxidantes, mas seu consumo exagerado pode gerar picos de glicose e aumentar riscos cardiovasculares, especialmente em pessoas com diabetes. Já as frutas secas, apesar de parecerem uma opção saudável, concentram grandes quantidades de açúcar em pequenas porções, o que pode prejudicar os vasos sanguíneos e contribuir para o risco de derrame. No próximo bloco, vamos analisar duas frutas que costumam ser exaltadas como extremamente saudáveis: o abacate e o coco, mas que também escondem riscos quando consumidas sem equilíbrio. Prepare-se! Porque esse próximo capítulo vai mostrar que até mesmo as gorduras boas podem se tornar vilãs em determinadas circunstâncias. Se existe uma fruta que ganhou destaque nos últimos anos como superalimento, essa fruta é o abacate. Ele aparece em dietas de emagrecimento, em planos para ganho de massa muscular, em receitas fitness e até em sobremesas. Isso porque o abacate é riquíssimo em gorduras boas, especialmente os ácidos graxos monoinsaturados, os mesmos encontrados no azeite de oliva. Essas gorduras são conhecidas por seus benefícios à saúde cardiovascular. Ajudam a reduzir o colesterol LDL-U ruim, aumentam o HDL-U bom e protegem os vasos sanguíneos contra inflamações. Além disso, o abacate fornece fibras, potássio e antioxidantes que contribuem para a regulação da pressão arterial e para o bom funcionamento do coração. Mas como já vimos até aqui, o excesso é sempre um ponto de atenção. O abacate é uma fruta extremamente calórica. Um abacate médio pode ultrapassar facilmente as 300 calorias. Para quem consome em pequenas porções, isso não é problema. Porém, para pessoas que acreditam que quanto mais, melhor e acabam exagerando, o excesso de calorias pode levar ao ganho de peso. Fator diretamente ligado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Outro detalhe importante é que algumas pessoas utilizam o abacate em preparações que adicionam ainda mais calorias, como vitaminas com açúcar, leite condensado ou sobremesas cremosas. O que era para ser uma fonte saudável de gordura acaba se tornando um prato carregado de açúcar e gordura extra, o que aumenta ainda mais o risco de problemas no coração e, consequentemente, de derrame. Vale lembrar também que, em indivíduos com colesterol elevado, o consumo exagerado de qualquer tipo de gordura, menos mesmo as consideradas boas, pode não ser recomendado. O corpo precisa de equilíbrio, e até as gorduras saudáveis podem se transformar em excesso prejudicial se não houver moderação. Portanto, o segredo com o abacate é simples: quantidade controlada. Consumido em porções adequadas, ele é um grande aliado da saúde. Mas quando exagerado ou combinado com ingredientes calóricos e açucarados, pode se tornar mais um risco do que um benefício. Agora chegamos ao coco, uma fruta que divide opiniões. De um lado, ele é celebrado por fornecer energia rápida e gorduras que podem ser usadas como combustível pelo corpo. De outro, muitos especialistas levantam alertas em relação ao consumo excessivo. O coco, seja em forma de polpa, leite ou óleo, é rico em gordura saturada. Esse tipo de gordura, quando consumido em excesso, pode aumentar os níveis de colesterol LDL e favorecer o acúmulo de placas nas artérias. Esse processo, conhecido como aterosclerose, é um dos principais fatores de risco para o infarto e o derrame. Por muito tempo, acreditava-se que toda gordura saturada era inimiga da saúde. Hoje, a ciência reconhece que a questão é mais complexa. Depende da quantidade, da fonte e do contexto da alimentação. O coco, por exemplo, contém triglicerídeos de cadeia média M7, que são metabolizados de forma diferente das gorduras saturadas convencionais e podem trazer benefícios em pequenas quantidades. No entanto, isso não significa que o consumo irrestrito seja seguro.
tomar óleo de coco diariamente em grandes colheres ou exagerar no leite de coco nas receitas pode levar a um consumo muito acima do recomendado de gorduras saturadas. E esse excesso, sim, está associado ao aumento do risco cardiovascular. Outro ponto importante é que o coco costuma ser usado em preparações doces, como bolos, tortas, doces de festa e sobremesas. Nesse caso, o problema não está apenas na gordura saturada, mas também no açúcar adicionado, que potencializa ainda mais o impacto negativo na saúde. O coco, em sua forma natural, consumido em pedaços ou na água, pode ser uma opção refrescante e saudável, especialmente em climas quentes. Mas é fundamental entender a diferença entre comer um pedaço de coco fresco e usar óleo de coco em excesso como suplemento diário. Em termos de risco de derrame, o consumo exagerado de gordura saturada pode contribuir para o entupimento das artérias e o aumento da pressão arterial, criando condições propícias para um AVC cerebral. Mais uma vez, a questão não é demonizar o coco, mas sim destacar que a moderação é a chave. O abacate e o coco são exemplos claros de como até mesmo as chamadas gorduras boas ou alimentos naturais podem representar riscos quando consumidos sem equilíbrio. O abacate é excelente para o coração, mas o excesso de calorias pode levar ao ganho de peso e desequilíbrios metabólicos. O coco, apesar de conter triglicerídeos de cadeia média, é rico em gordura saturada, que em excesso pode contribuir para problemas nas artérias e aumentar o risco de derrame. Esses exemplos reforçam a ideia central deste vídeo. Não existe alimento milagroso nem vilão absoluto. O que realmente importa é a quantidade consumida, a forma de preparo e o contexto da saúde individual. Depois de explorarmos cada fruta em detalhe, chegou o momento de entender, de forma simples, por que o excesso de certos nutrientes pode se transformar em risco para o coração e o cérebro. O corpo humano é uma engrenagem complexa, onde tudo está interligado. O equilíbrio entre minerais, açúcares e gorduras é fundamental para manter a circulação sanguínea saudável e o cérebro protegido. Quando esse equilíbrio se perde, abre-se espaço para problemas como hipertensão, aterosclerose e, em casos mais graves, o derrame. O potássio é essencial para o funcionamento dos músculos e dos nervos. Ele ajuda a manter a pressão arterial sob controle e é abundante em frutas como banana e abacate, mas em excesso, especialmente em pessoas com problemas renais. Pode causar hipercalemia, uma condição em que o coração perde o ritmo normal e corre risco de arritmia. Já o açúcar natural das frutas, quando consumido em grandes quantidades menos como no caso da manga e das frutas secas, eleva a glicose no sangue. Isso pode levar a picos de insulina, acúmulo de gordura abdominal, aumento de triglicerídeos e inflamações nas paredes dos vasos sanguíneos. Esse conjunto cria o terreno perfeito para doenças cardíacas e derrames. Por fim, temos as gorduras saturadas, presentes no coco, embora em pequenas quantidades possam ser usadas como energia, quando consumidas em excesso, aumentam o colesterol LDL e favorecem o depósito de placas de gordura nas artérias. Com o tempo, essas placas endurecem e podem obstruir o fluxo sanguíneo, aumentando drasticamente o risco de infarto e AVC cerebral. Esses 3 exemplos mostram que não basta apenas saber se um alimento é saudável ou não. É preciso entender o contexto, a quantidade e a frequência do consumo. A grande lição é que nenhum alimento deve ser visto como milagre ou como ameaça absoluta. O que realmente determina se algo vai fazer bem ou mal é a quantidade, a frequência e o contexto da sua saúde individual. Portanto, se você gostou desse conteúdo e aprendeu algo novo, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que também querem aprender a cuidar melhor da saúde de forma consciente. E eu quero saber de você, qual dessas frutas você mais consome no dia a dia? Você já sabia dessas informações sobre riscos e benefícios? Conta aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que adoram frutas, porque às vezes, uma simples informação pode fazer toda a diferença na hora de cuidar da saúde e prevenir problemas sérios como o derrame. Lembre-se,
Equilíbrio é a palavra-chave. As frutas continuam sendo um presente da natureza, mas precisam ser consumidas com inteligência e responsabilidade. Nos vemos no próximo vídeo.